Então, Andréa, você que é professora aqui da equipe da Odonto Partners, me diz uma coisa, a moda agora dessas canetas emagrecedoras, a febre do Monjaro, o Sim, que você tem a dizer sobre isso em relação à estética da face? Esquece corporal, vamos focar em face em por enquanto. face, exatamente. É uma febre bem, né? Cada dia mais se fala desse assunto e o que acontece é que a gente vê que os pacientes realmente perdem, né? Muitas medidas nessa parte de tecido gorduroso, mas o que acontece é que não só no corpo, a gente também tem a perda dos coxins, né, de gordura da face, vão perdendo um pouco o volume. Então a gente precisa avaliar sempre antes, porque acontece um derretimento dessa face. Então o paciente fica com o rosto mais envelhecido, mais flácido muitas vezes, sabe? Então tem que ter uma atenção e talvez tratar previamente em conjunto esse paciente. E isso tem a ver com a ação sobre GLP-1 e GIP, Sim, provavelmente, que dá como tem um nome que eles chamam isso, sim, que é, tem. como é que chama isso, que é o nome que está se É, dando muito? o nome que está se dando muito é Ozempic Face. Mesmo sendo outros princípios, Mesmo né? todo de princípios, Tá, é exatamente, o porque a Ozempic tendência Face. vai ser essa. O paciente que tem esse quadro de Ozempic Face vai ter os olhos mais fundos, a têmpora bem afundada, um rosto um pouco mais cadavérico e uma flacidez visível. Então, eles estão com esse nome de Ozempic Face, mesmo a gente usando outras, né, marcas no mercado, mas a questão é a face ficando muito diferente do que deveria ser, né? Alterando muito o formato devido a essa perda de gordura, né, muito acentuada no corpo como um todo, né? E claro, imagina se você perde camadas de tecido subcutâneo, né? É, Você vai perder suporte para a pele. E exatamente. como a estética tem pretendido resolver essa perda que nem sempre é simétrica. Isso também a literatura tem mostrado que essa perda pode ser assimétrica. Como Exatamente. que a estética tem focado em resolver esse tipo de problema? O que precisa ser avaliado no paciente é isso, né? Se há assimetria, se ele está tendo uma reabsorção óssea mais intensa em um lado, outro, onde está. Então, dependendo da camada que a gente está vendo essa perda ser mais efetiva, a gente vai tendo que atuar. O ideal seriam os bioestimuladores de colágeno. A gente consegue melhorar a qualidade de pele desse paciente, dar uma estrutura, porque quando ele vai perdendo essa camada de gordura, a gente tem um apoio dessa pele um pouco mais saudável, né? Porque se ele perde o apoio de gordura, há uma reabsorção óssea já fisiológica que a gente sabe. Então, esse envelhecimento tridimensional que acontece em todos nós fica mais acentuado quando eu tenho uma queda brusca desse arcabouço, né, de tecido adiposo. Então, a gente precisava focar em bioestimuladores de colágeno, com certeza, alguns estruturadores, né, para que a gente possa ter um rosto mais harmônico durante o processo. Não que o Monjaro haja sobre esqueleto, né? Você diz esse é um processo Não. fisiológico normal de Natural de envelhecimento envelhecimento. que somado à Aí perda sim. de gordura, que esse sim provocado pelo produto, Acentua é muito, isso. né? Imagino que você perde muito suporte para a pele, então acho que toda a Sim, aparência da pele fica. Isso exato. favorece o aparecimento de sulcos, de rugas e a perda do Exatamente. viço da pele, né? A pele vai perdendo o brilho natural, né? Também perde essa sustentação. Eu vou tendo toda uma desestruturação dessa face. Então eu preciso ajustar porque ele trabalha na gordura, reduzindo essa mesma gordura, né? Mas o que que eu tenho de estrutura adjacente? A pele vai sofrendo, vai refletindo esse envelhecimento mais acelerado, sabe? Do processo das canetas emagrecedoras. Então eu tenho que ter cuidado. E eu imagino que tratar esse tipo de paciente é diferente de tratar um paciente que não faz uso desse tipo de recurso. Então, eu Exato, imagino que não deve ser a mesma coisa. exato. Esse é um ponto essencial, né, que é abordado nos treinamentos agora, né? É Sim, mais um aspecto para se preocupar em termos de planejamento, que sim. são os pacientes que fazem uso Dessas dessas canetas. canetas como o Monjaro, né? Que Sim, cumpre sua função sim, de perda de peso, de regulação de sim. glicemia, que é Claro, são muito ótimos. bom, É. né? Mas que, como toda medicação, tem um efeito rebote em cima de alguma coisa que precisa ser corrigida e restaurada. Né? Exato, porque o que a gente vê em um paciente convencional, a gente sabe que um paciente, né, que a gente diz comum, né, que ele vem para se tratar por uma flacidez natural. A gente tem um protocolo, né, dependendo do nível de flacidez, né, 2, 3 sessões de bioestimuladores, dependendo de cada caso. Quando a gente tem essa perda estrutural muito mais importante, precisaria a gente precisar ter mais atenção com a quantidade de sessões, tipos de bioestimuladores que podem ser utilizados, para que a gente possa devolver um rosto saudável ao paciente que está nesse processo de
de emagrecimento desse cuidado, né? E as questões inflamatórias, eu imagino que são tão importantes para a formação de colágeno, Sim. também mudam, então, nesse processo todo, porque há toda uma alteração metabólica. Então, eu imagino que isso também precisa ser considerada nesse tipo de paciente, sim, né? sim. Quer dizer, é mais um ponto de atenção numa estruturação, né? O ideal é até ter uma conversa com esse médico que está acompanhando esse paciente, que indicou esse tratamento, para a gente entender quais medicamentos ele está usando, o que poderia dar alguma alteração. Então a gente tinha que acompanhar como um todo a saúde e realmente ver como está esse quadro de medicações e uso, né? O que seria interessante para cada caso. A gente sabe que cada paciente é um paciente diferente, né? Então a gente vai avaliar de cada um de uma forma diferente do outro, né? Que maravilha! Então agora tem o Mounjaro Face também, que a gente vai ter que se preocupar em termos de planejamento para tratar esse tipo de paciente. Exatamente.